Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui na igreja, aos amigos que nos acompanham também pela internet. Temos aí agora os nossos cultos híbridos e você sempre será bem-vindo aqui às quartas-feiras, domingos e sábados também para acompanhar nossa programação aqui no canal Igreja Adventista do Sétimo Dia das Mangueiras. Estamos falando de Tatuí, interior de São Paulo. Obrigado, Hélida, pela mensagem musical. Nós estamos encerrando aqui nesta noite uma série de temas escatológicos, proféticos e também com enfoque criacionista. Neste fim de semana, especialmente, nós demos essa ênfase criacionista, porque deixamos para celebrar o sábado da criação neste fim de semana. Não pudemos fazê-lo na semana passada, quando foi de fato o sábado da criação, que é um evento mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em que nós celebramos o Deus Criador, as maravilhas da criação. Então, nós tivemos uma programação especial, ontem foi também o Impacto Esperança, fomos às ruas, entregamos aí centenas, milhares de livros, foi uma experiência, de novo, muito gratificante. E no Sermão da Manhã, que está no canal também gravado aqui, eu abordei o tema Batalha das Origens. E aqueles que já assistiram, estavam aqui e acompanharam, perceberam que, na verdade, o Origens aí não tem que ver só com a criação. Embora eu tenha começado o sermão com o Gênesis capítulos 1 e 2, e vou fazer isso de novo hoje, mas também essa batalha das origens tem que ver com origens de movimentos, ideologias, ideias, especialmente descritas em Apocalipse 10 e 11, que também estudamos naquele culto, no culto de sábado pela manhã. E nós vimos que as ideias, os princípios, os valores, os conceitos, claramente apresentados em Gênesis capítulos 1, 2 e 3, eles passam a ser especialmente questionados, colocados em xeque, em dúvida, a partir dos movimentos que sucedem à Revolução Francesa, descrita no Apocalipse capítulo 11. É impressionante como as profecias bíblicas são precisas, são exatas e se cumprem na história. Nós vimos no capítulo 10 de Apocalipse que Deus ele desperta no mundo um movimento especial, inicialmente conhecido como Millerita, porque seguiam as ideias adventistas de Miller, embora ele não fosse um adventista, fosse um batista, a igreja adventista não existia ainda. E essas pessoas depois se unem no movimento que vai ser conhecido então como adventistas, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sétimo dia, é óbvio, né? Porque passaram a guardar o sábado e o reconheceram como memorial da criação. Esse movimento despertado e descrito no Apocalipse 10, ele traz de volta com força para o mundo aquilo que viria a ser conhecido como criacionismo, que é um modelo conceitual que entende que o universo e a vida dependem de um Criador. Em oposição à visão naturalista, darwinista, evolucionista, que entende que o universo e a vida não dependem necessariamente de um Criador. Teriam surgido de alguma forma, e como vimos ontem à tarde, desconhecida. É um dogma. Vimos que várias outras ideias que tentam minar a fé nas Escrituras Sagradas surgem também aí com os ventos da Revolução Francesa, né? Ideias como iluminismo, humanismo secular, ateísmo, o próprio darwinismo, né? Que surge ali no século XIX também, muito próximo do movimento adventista. 1844 marca o surgimento do movimento adventista, é um marco, né, esse desapontamento, que vai depois desembocar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. 1844, Charles Darwin começa a escrever os esboços do livro que viria a ser conhecido como Origem das Espécies. 1844, Marx e Engels se encontram pela primeira vez. 1848, eles escrevem o Manifesto Comunista. 1848 também, aqueles fenômenos misteriosos na casa da família Fox, em Hydesville, Nova York, dão início ao espiritualismo, o espiritismo moderno. E uma série de outras, aspas, coincidências
interessantes, mostram uma batalha de origens, de ideias, de conceitos. De um lado, a visão criacionista, adventista, bíblica. De outro, ideologias que vão justamente contra os fundamentos da visão criacionista. Esses que eu descrevi e outros mais, que não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, como revelação de Deus, como regra de fé e prática, pelo contrário, desprezam a Bíblia. E a jogada de mestre satânica, se eu posso dizer assim, a gente percebe em nossos dias, com muita força, por meio daquilo que é conhecido como teologias identitárias, que, embora se digam cristãs, tenham ali alguns fundamentos cristãos, têm em comum a ideia de que Gênesis 1, 2, 3, até 11, dilúvio, Torre de Babel, seriam alegorias, não seriam histórias, não seriam narrativas factuais, seriam lenda ou história da carochinha. E assim servem também aos mesmos interesses satânicos de solapar os fundamentos bíblicos que para nós são tão importantes, como criacionistas bíblicos. Além das teologias identitárias, já tratei desse assunto em algumas ocasiões em meu canal no YouTube. Ontem à tarde, o Dr. Marcus Eberlin também citou o evoteísmo, ou evolucionismo teísta, que eu vou explicar daqui a pouquinho com esse gráfico que está aqui na tela. Então são várias ideias, aparentemente são assim desconectadas, mas quando você analisa, estuda esse assunto a fundo, você percebe que há uma conexão entre elas. Por mais que seus seguidores muitas vezes não admitam. Por exemplo, um evolucionista materialista jamais admitiria que há alguma semelhança entre evolucionismo e espiritismo. Embora as duas ideias falem de evolução, ou biológica ou espiritual. Talvez um marxista não admita que haja alguma semelhança também entre seu pensamento e o pensamento espiritualista, porque marxistas são materialistas, via de regra. E assim vai, né? Aparentemente há uma desconexão. Mas quando você estuda o DNA desses pensamentos, você chega sempre à mesma ideia. A batalha das origens. Então, se você perdeu o culto de sábado, fica o meu convite. Assista aqui no canal da igreja, para você entender que origens são essas. Não só as origens em Gênesis, mas também a origem de ideias, ideologias que são gestadas, surgem de modo muito forte ali no século XIX. E o que a gente percebe é que é justamente o inimigo querendo abafar um poderoso movimento de reforma. Aliás, hoje, né, celebramos o dia da Reforma Protestante, do século XVI. Mas a gente entende que no século XIX houve uma continuação da Reforma. Verdades que haviam sido descobertas pelos reformadores, como justificação pela fé, batismo por imersão, isso foi uma bênção para o mundo. Mas faltava muita coisa ainda a ser redescoberta na Bíblia. E então no século XIX, os novos reformadores, digamos assim, trazem de volta, né, tiram a poeira da história, das tradições, e trazem de volta verdades como a mortalidade do ser humano, ou da alma, é a mesma coisa. Verdades como o santuário celestial, sábado, um novo estilo de vida para uma mente mais clara, para discernir a vontade de Deus. E aí, repito, em 1863, esse povo se organiza como igreja, com o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vários autores acadêmicos, mesmo não cristãos, eles conseguem rastrear a origem do criacionismo moderno no movimento adventista. E eu tenho dito e repito aqui que não gostaria de ver que a gente perdendo a bandeira, né? Porque começou conosco, empunhamos essa bandeira durante muito tempo, e que nós prossigamos, levando até o fim essa bandeira. Cada vez mais, quanto mais o tempo passa, mais isolados nós ficamos, porque são pouquíssimos hoje os que defendem a literalidade, a historicidade, a factualidade do relato da criação em Gênesis, de Adão e Eva como reais, do dilúvio como um evento também literal. E isso fazemos não só porque temos evidências geológicas, paleontológicas, científicas, né,
mas porque Jesus, o nosso mestre, que é o Criador do universo, ele se referiu ao dilúvio, ao episódio de Jonas sendo engolido por um grande peixe, a Adão e Eva como eventos e personagens reais. E eu, obviamente, não penso nenhuma vez entre uma autoridade de uma área qualquer e Jesus Cristo, que é a suprema autoridade em todas as áreas, porque Ele é o Criador. Se para Jesus Adão e Eva existiram, eu creio. Se para Jesus o dilúvio foi um evento real, e Ele compara a sua vinda aos dias que antecederam o dilúvio, eu creio. E se Jesus disse que vai recriar este mundo, eu também creio. Então, resumidamente, foi isso que vimos no sábado. Aí, ontem à tarde, tivemos aqui um banquete, né? Aulas maravilhosas com o Dr. Marcus Eberlin, que é um dos maiores cientistas na área de química em nosso país. E como vocês puderam ver, um tremendo criacionista. Alguém que é apaixonado por Jesus, pelo Criador e pela criação. Para vermos mais uma vez que não há oposição entre a boa ciência e a boa teologia. A ciência moderna, ela até desponta num contexto cristão protestante, inclusive. É só você pensar em figuras como Isaac Newton, Copérnico, Galileu, Blaise Pascal e tantos outros cientistas que eram cristãos. Criam na Bíblia como a palavra inspirada de Deus. Portanto, e obviamente não há nenhuma contradição, dicotomia entre a Bíblia Sagrada e a ciência verdadeira. E não dá tempo de explicar aqui o que seria a falsa ciência, né? Mas Paulo fala disso e Ellen White fala muito disso no livro Educação, por exemplo. Ela distingue bem o que vem a ser a verdadeira e a falsa ciência. Ok, qual é o problema da evolução teísta? Eu até contei para vocês no sábado de manhã que eu estou meio chateado com o novo livro que o William Craig, um autor que eu sempre admirei muito, não vou deixar de admirar algumas coisas que ele escreve, obviamente, mas o novo livro dele é realmente um tiro no pé, um tiro de canhão no pé. Ele defende que Adão e Eva, ou Adão, fosse um hominídeo no qual Deus coloca uma alma e aí ele passa a ser um ser humano, né? É a visão evolucionista teísta de muitos cristãos, entre os quais os católicos e outros, muitos protestantes aí defendem, né? Essa visão traz muitas incoerências, contradições, problemas para a teologia bíblica. E nesse gráfico aqui eu quero ajudar vocês a entender um pouco melhor essa questão. Na parte de cima ali, em verde meio azulado, né? Aqui eu acho que os daltônicos vão ter um monte de problemas, né? Porque é uma cor meio estranha, né? Para mim parece um pouco verde. Quantos estão vendo verde ali? Alguém está vendo azulado? Então é verde mesmo, pronto, tá votado. Na parte verde aqui, nós temos a visão criacionista bíblica como um relato literal, conforme está escrito, e entendemos como histórico, factual. A parte de baixo aqui, em laranja, ela mostra a visão evoteísta, a criação bíblica como um relato metafórico, não seria uma história real, mas apenas uma alegoria. E tentam mesclar evolução com criação. Eu chego a dizer que hoje o maior perigo é esse, porque quando encontramos uma pessoa defendendo a evolução materialista, a vida surgiu do nada, como o Marcos falou ontem, né? A gente já resiste a isso, até porque isso não é científico, né? Do nada, nada se cria. Mas quando alguém vem com a ideia de que Deus criou as primeiras formas de vida, e depois elas vão evoluindo aos poucos, as pessoas começam a pensar que, bom, isso acho que faz sentido, né? Até porque consegue acomodar, supostamente, duas ideias e evitar briga. Assim eu não tenho treta com ninguém. Passa a ser uma visão cômoda, né? Mas percebam como há problemas aqui. Vamos começar pela parte de cima, a visão criacionista bíblica, que é a nossa. A vida é criada em 6 dias literais de 24 horas. Há mais ou menos 6.000 anos, que ninguém bate o martelo nessa questão também. Tem algumas pessoas aí querendo já marcar datas, prever coisas, dizendo que Ellen White teria dito que foram literalmente 6.000 anos após a queda. Isso não é assim. Mesmo Ellen White nunca foi taxativa. Ela fala cerca de, por quase 6.000 anos, então um arredondamento, né? Então há mais ou menos 6.000 anos atrás,
a vida na terra é criada em 6 dias literais de 24 horas. E Deus estabelece o 7º dia como o memorial dessa criação. E é por isso que nós, adventistas, e os judeus praticantes, guardamos o sábado. Porque o sábado celebra a criação da vida aqui na terra em 6 dias literais de 24 horas. O mandamento diz isso. Êxodo 28:11. Lembra-te do sábado para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Esse é o motivo. Ok. Infelizmente, no capítulo 3 de Gênesis, que também é factual, porque se não for é um problema, nós vemos então uma história muito triste. Quando Adão e Eva, eles rompem relações com Deus, se afastam do Criador e pecam, e caem. Tanto que alguns dizem ser o capítulo mais triste da Bíblia. O Éden perfeito, harmônico, agora se torna um local de medo, insegurança e expulsão. Então eles caem, não passam no teste. Por causa disso, Jesus, 4.000 anos mais ou menos depois, teve que vir à terra para saldar a dívida que havia sido contraída por Adão e Eva. Então ele morre na cruz para nos salvar, nos oferecer o perdão. Algo que já era prefigurado, pelos rituais do santuário. Os cordeirinhos que morriam, que apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus prometeu e de fato ressuscitou. Então a tumba dele está vazia. O grande argumento de que de fato ele é Deus e o cristianismo não é uma religião qualquer, é a tumba vazia. E por causa disso, ele tem o poder para prometer e cumprir essa promessa de que um dia vai voltar e recriar o mundo. Você percebe como há uma harmonia? Como tudo se encaixa perfeitamente bem? E a mensagem final de advertência ao mundo caído é justamente essa. O Evangelho eterno está sendo pregado. A graça, a salvação, por isso o Evangelho. E ele diz, o anjo que representa um povo, temam a Deus e deem a Ele glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez. Olha a mensagem criacionista aí. É um convite para que a humanidade reconheça a Deus como o Criador do universo, e o adore, e o respeite, nos ditames do Santo Sábado, porque a frase ali vem lá de Êxodo capítulo 20, Porque em 6 dias fez os céus, a terra, o mar, e cita até as fontes das águas, o que é uma referência ao dilúvio, dos capítulos 6 e 7 de Gênesis. Muito bem, essa é a visão criacionista, que inclusive antevê pelas profecias, o Éden restaurado. Aquilo que foi perdido, será devolvido. A árvore da vida perdida no Apocalipse é de novo citada, vai ser restaurada. A vida eterna perdida passa a ser uma realidade na nova terra, na nova vida, depois da volta de Cristo. Eternidade. Tudo que foi perdido será restaurado. Mas se não foi assim, se é como pensam os evolucionistas teístas, passa a ser assim a história. Não são dias literais. Na verdade seriam eras, talvez 1.000, milhões, sabe-se lá quanto tempo. Aquilo ali é só uma alegoria, uma metáfora, uma história, Então seriam eras. A evolução ocorre ao longo de milhões de anos. O ser humano surge após milhões de anos de processos macroevolutivos, tentativas e erros, adaptações, mutações aleatórias, filtradas por seleção natural. Só isso. E sabe o que é pior? Se foi assim, não aconteceu a queda, porque a morte já existia, concordam? Se Deus criou uma bactéria, algo assim, ela se multiplica e morre. Depois aparecem lá, quem sabe, os peixes, alguma coisa mais ou menos assim, eles vão morrendo e vão se aprimorando, não sabe se como, Ninguém sabe como, é uma incógnita. Aí surgem anfíbios e répteis e depois mamíferos, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Antes de chegar o primeiro ser humano sobre a terra e receber uma alma de Deus, nessa história muito estranha, já houve mortes, e muitas mortes. Portanto, a morte passa a ser um elemento inerente à criação de Deus. E por isso, muita gente, quando começa a pensar sério sobre isso, acaba até abandonando Deus, e a Bíblia, e tudo. Porque como você pode crer num Deus que cria a vida e a morte?
Como você pode crer num Deus que cria flores e espinhos ao mesmo tempo? Como você pode olhar para uma cena de um leão matando uma zebra e pensar que aquilo é natural, e que Deus fez para ser assim, predadores e predados? Não dá. O caráter de Deus fica confuso nesse caso. Mas a evolução teísta ensina desse jeito. Se a morte já existia antes do primeiro ser humano aparecer na Terra, não é resultado do pecado, não é um salário do pecado. E se não é, pergunto, a cruz tem algum significado especial? Jesus veio à Terra para quê? Se a morte não é resultado do pecado, e se o pecado está num capítulo que é metafórico, alegórico, não é real. Então Jesus passa a ser apenas o quê? Um revolucionário, como alguns dizem. Um absurdo, né? Colocar Jesus como uma espécie de líder político que morre por causa de uma revolução. Nada mais falso. Jesus foi apenas um profeta, talvez um filósofo. É assim que tem que pensar, porque ele não é o Redentor. Redimir-nos de quê? De algo que é natural, a morte? O pecado passa a ser apenas um desvio de rota, de conduta. E aí pessoas começam a minimizar o que é pecado. O pecado cobrou um alto preço do nosso Deus. O pecado é uma coisa terrível. O pecado não se explica, não se justifica, se pede perdão, se arrepende, se reconhece. É algo maligno. Mas essa visão minimiza a gravidade do pecado. Se ele era apenas um homem que morreu como um condenado qualquer, a tumba não está vazia ou nem foi ocupada. Algumas teorias dizem que Jesus desceu da cruz, casou-se com Maria Madalena e foi viver sua vida. Dan Brown, né, falava sobre isso, né? Enganou tanta gente com alguns livros aí tão bobos, né? Para outros, Jesus morreu e morreu, acabou, era um ser humano. Então a tumba não está aberta, está fechada. Ok? Nessa visão limitada, se a humanidade é o centro de tudo e um fim em si mesma, não há por que temer um juízo final. A esperança é conquistar e transformar o mundo. Aí vem aquele pensamento otimista, anterior à Primeira e Segunda Guerra Mundiais, que era um pensamento de que o ser humano iria revolucionar tudo, iria desenvolver tecnologias para até, quem sabe, vencer a morte. Um otimismo exagerado, até que vieram as 2 guerras mundiais, e o otimismo foi para o pó. Olha o que deu. E de lá para cá o ser humano vive uma espiral de desesperança, de frustração e de só busca de prazeres. É aquela máxima, né? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A humanidade perdeu o sentido. A humanidade percebeu que sozinha não está dando conta do recado. Estamos nos destruindo. Então precisamos de ajuda, mas quem vai nos ajudar? Já expulsamos Deus. Já expulsamos a esperança real. Aí surgem ideias como os ETs talvez possam nos salvar. Já viram essa história? Como Hollywood tem alimentado essa falsa esperança de que algum dia talvez uma raça superior alienígena venha aqui e compartilhe conosco tecnologias avançadíssimas e nos salve desse atoleiro. Não são só pessoas meio fora da casinha que pensam assim. 2 grandes cientistas, mais ou menos recentes, morreram com essa esperança frustrada. Carl Sagan, um deles, escreveu até um livro com o título Contato, virou filme. É justamente essa ideia: algum dia faremos contato e seremos salvos. E Stephen Hawking, aquele grande físico britânico, faz alguns anos aí que ele faleceu, ele investia dinheiro do bolso dele para financiar programas de busca de sinais de vida inteligente no espaço. Por que eles faziam isso? Porque todo ser humano tem uma esperança no coração, alguma coisa. Todo ser humano, ele percebe em algum momento que há um vazio, e que ele quer preencher esse vazio, e que ele não é autossuficiente. Quando você tira Deus de campo, da sua vida, da sua história, alguma coisa tenderá a ocupar esse espaço. No caso de Sagan e Hawking, a esperança de um dia encontrar extraterrestres. Morreram sem ver isso acontecer. Não é triste? Vejam as consequências. Ideias têm consequências, né? Eu até esqueci de trazer um livro que eu estou lendo agora, de Darwin a Hitler.
A secretária pessoal de Hitler diz, no outro livro, o livro esse eu esqueci o título, mas o nome dela é Traud Jung, secretária pessoal de Hitler, dizia que um dos livros de cabeceira de Hitler era A Origem das Espécies. Não quero dizer com isso que todo leitor desses livros de Darwin vai se tornar um eugenista, né? Um nazista, não é isso. Mas um pelo menos se tornou. E usou como argumento para suas ideias de purificação racial o darwinismo. Haveria raças superiores a outras. Vejam a que ponto chega uma ideia. Ideias têm consequências. A cosmovisão que você adota, ela vai determinar a sua vida, a sua esperança, o seu presente e o seu futuro. Então o que você escolhe? Qual você acha mais coerente? A visão criacionista ou a visão evolucionista teísta? Espero que você faça uma escolha sábia aí. Muito bem. Vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 3, porque eu quero falar de coisa boa hoje. Nós vamos encerrar aqui o nosso fim de semana criacionista. O Dr. Marcos Eberlin apresentou ontem vários argumentos que mostram que a vida foi projetada. Vocês perceberam, né? Se não vieram, está no canal da igreja também, essa programação de sábado à tarde, de ontem à tarde. A vida, o universo contém muitas digitais do Criador. Assinaturas do grande artista estão espalhadas por toda a criação. Então, realmente, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, os seres humanos são indesculpáveis, porque as evidências são muitas, em todas as áreas. E por causa de tudo isso, nós temos uma esperança real de que Deus vai recriar este mundo, este planeta. E porque nós cremos que Deus tem poder para criar o mundo, eu me lembro que uma vez o Papa Francisco, ele disse assim, Deus não é um mágico com uma varinha de condão, se referindo à criação em 6 dias. E eu pensei, o meu Deus não é um mágico, mas Ele é tão poderoso que poderia ter feito o universo inteiro em 6 segundos, em 6 milésimos de segundo. Mas Ele, em sua soberania, escolheu criar a vida na Terra em 6 dias. É tão difícil aceitar isso, uma vez que o Deus em que cremos é todo poderoso. Agora, se Deus não é capaz de criar o mundo, a vida no mundo, em 6 dias, por que eu vou crer que Ele vai ser capaz de, depois do milênio, recriar este mundo? Percebe? 2 Pedro capítulo 3, nos versos 11 até 13, lemos assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Essa é a nossa grande esperança criacionista, de que haverá uma recriação. Os mesmos fogos do fim do milênio que vão destruir os ímpios, Satanás e o pecado, que vão purificar o universo de toda a maldade, vão também desfazer a terra, derreter o que há por aqui, para que depois Deus faça uma recriação. Obviamente que nenhum de nós aqui assistiu à primeira criação. Só Moisés é que pôde ter a visão de como foi. Mas a segunda nós poderemos ver, de camarote. Estaremos dentro da santa cidade, a Nova Jerusalém. Aliás, vamos ler sobre isso. Vá para Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 21. Vamos ver como será? Nós vamos assistir de camarote a nova criação, a recriação da terra. E eu não sei quanto a você, mas eu não quero perder por nada nesse mundo, não só estar com o meu Deus Criador, mas assistir a forma como Ele vai modelar de novo a terra, vai restaurar as placas tectônicas, vai fazer com que o mundo volte a ser estável, seguro, como era antes do dilúvio. Vai trazer de volta os animais
que não mais terão medo de nós. Estaremos para sempre com os nossos queridos que morreram crendo em Jesus, numa criação perfeita, num mundo perfeito. Isso é bom demais. Apocalipse 21, vamos ler aqui alguns versos. Verso 1 e seguintes. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar, aquele mar que separava João dos seus amigos da igreja, ele viu que não existia mais, talvez fosse um grande gramado lindo, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo, a casa de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eu gosto desse mesmo, porque é uma ênfase, né? Deus em pessoa estará com eles. Queridos, hoje o nosso mundo é um espetáculo triste para o universo, é o que diz o apóstolo Paulo. A palavra espetáculo ali, que Paulo usa, é teatron, de onde vem teatro. Então o nosso mundo virou um espetáculo teatral triste. Todo o universo, os anjos, os mundos não caídos contemplam com pena o nosso mundo. Foi humilhado pelo pecado. Mas um dia Deus vai reverter essa humilhação em honra. De que jeito? Fazendo da terra a capital do universo. E por que eu posso afirmar isso? Onde é o céu? Eu não sei também. Mas o que é o céu? É a morada de Deus. É um planeta que nós não conhecemos. Mas lá está o trono de Deus e, portanto, ali é o centro do universo. O QG do universo. Se a Nova Jerusalém, que é a capital de Deus, a cidade santa, vai descer na terra, e nós sabemos que é no Monte das Oliveiras, onde Jesus suou sangue pela raça humana, onde ele clamou a Deus em oração por nós todos, aquele monte vai se abrir, vai se tornar uma grande planície, a cidade desce ali, e ali passa a ser o quê? A capital do universo. Sabe qual é a promessa que Deus faz para nós? João 14, lembra? De 1 a 3, vou preparar-vos um lugar. Então você terá um apartamento lindíssimo na Santa Cidade, que é uma cidade quadrangular, que tem cerca de 2.200 quilômetros de lado, então multiplique isso por altura, e imagine o tamanho dela, talvez o tamanho do estado de São Paulo. Você terá um apartamento lá. E Isaías diz que você poderá construir uma casa de campo. Pensa comigo, você constrói a sua casa do jeito que você quiser, aquela que você sonhou e aqui na terra talvez não tenha conseguido construir, você faz lá, com os materiais que você quiser. Aí um dia, você está ali cultivando o seu jardim, estudando alguma coisa, passeando, e dá aquela saudade de ficar mais pertinho de Deus, e você pensa, mas eu tenho um apartamento lá, eu vou passar uma semana com Deus, lá pertinho, na Santa Cidade. Parece um sonho, né? Mas essa vida aqui que é o pesadelo. Nós vamos acordar esse pesadelo em breve. Aquilo lá é a vida real que nos aguarda. Nós não fomos criados para isto aqui. A nossa vida verdadeira é o fim da peregrinação pela qual estamos passando agora. Deus mesmo estará com eles, conosco. E já não existirá morte. Pronto, acabou. Esse inimigo não mais existirá, que nos traz tanta dor, tanto sofrimento. A morte não existirá mais. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Se você não crê no criacionismo, como crê nisso aqui? É o mesmo Deus, é o mesmo Criador. Verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aqueles que não querem assumir a sua fé, se entregar de fato aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Deus é justo e não vai forçar ninguém a pertencer a um mundo para o qual não querem ir. Deus concede liberdade irrestrita aos seres criados.
E será com muita dor no coração, porque Isaías chama essa obra de obra estranha. Será com muita dor no coração que Deus permitirá que as pessoas que não querem viver, não vivam, pela escolha delas. Por isso é chamado aqui de segunda morte. Não o inferno arder eternamente, uma segunda morte. E a morte é a cessação da vida. Depois, no finalzinho desse capítulo, também repete aqui, dizendo que nela, no verso 27, nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratique abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E então no capítulo 22, nós lemos assim: então o anjo que me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal. Não tem nem como a gente imaginar essas coisas, né? Eu acho que João teve uma grande dificuldade para escrever isso aqui. Mesmo no século 21, com os recursos literários de que nós dispomos hoje em dia, eu acho que teríamos grande dificuldade também para descrever o que João viu. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio da vida, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para cura, ou para manutenção da saúde dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. Como João repete isso? Porque eu acho que é o que ele mais queria de fato. Ver Deus face a face. O céu terá muitas coisas maravilhosas, mas com certeza essa é a principal delas. Um dia poderemos ver o rosto de Deus em glória. Poderemos agradecer pessoalmente o fato de nos ter criado e nos redimido, nos dado essa esperança, nos dado essa revelação. Poderemos estar para sempre pertinho do nosso Criador, e como eu disse, será uma honra pertencer à capital do universo. E você sabe que nós seremos embaixadores de Deus para sempre, né? Nós poderemos cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro, o cântico da nossa experiência, que outros mundos não cantarão, porque não conhecem. Outros mundos observam, nós experimentamos. Outros mundos se angustiam por ver, nós nos angustiamos por sentir. O que o pecado faz, a carência que temos de Deus e a dependência dele. E um dia, pessoas que têm milhares de anos de experiência, de conhecimento, vão se sentar para ouvir você, vestido de branco, com o cinto de ouro, dizendo como Deus é maravilhoso. Eles vão se emocionar de ouvir o seu testemunho. Eu costumo dizer assim, que se você não gosta de testemunhar aqui na terra agora, dar estudos bíblicos, pregar, falar do amor de Deus, eu lamento dizer para você que lá no céu vai continuar. Por toda a eternidade vai continuar. Porque nós seremos embaixadores e embaixatrizes de Deus a todo o universo. Vai ser uma honra sair da capital, viajar por mundos incontáveis, com uma tecnologia que nós não conhecemos hoje, porque ela supera a velocidade da luz. Estamos aqui e de repente aparecemos no outro mundo. Quem sabe aquele que Enoque visitou com 7 luas. E ali seremos recebidos com toda honra, com toda alegria. Falem para nós. Contem-nos como é depender de Deus nesse nível. E você vai contar. E vai ser maravilhoso. Eis que eu venho sem demora, diz aqui o verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho sem demora, repete o verso 12. E comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o verso 17 traz um convite. O Espírito Santo e a noiva, a igreja, fizemos isso hoje, temos que fazer todos os dias. O quê? Dizem, vem. E aquele que ouve diga, vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Enquanto Cristo não vem, nós temos que chamar as pessoas. Venha. Essa esperança é real. Nós queremos que você esteja conosco quando Ele vier. E para sempre. E o verso 20, há uma reafirmação. Certamente venho sem demora. Amém, João responde. Vem, Senhor Jesus. É o que ele mais queria. É o que você quer também?
Espero que sim. Vem, Senhor Jesus, vem logo. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. João encerra assim o Apocalipse. Você percebe que a Bíblia começa narrando a criação e termina falando da recriação? Capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis falam da criação e da queda. Capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse falam da recriação e do fim do pecado. Como eu disse ontem, o miolo entre essas duas histórias são muitas histórias de Deus em busca do povo perdido. Entre uma capa e outra, entre os 3 primeiros e os últimos 3 capítulos, nós temos histórias de um Deus buscando a humanidade. Isso você pode ler no ano bíblico, no Revados por Sua Palavra. Mas lembre-se de que no começo está o que perdemos e no fim está o que nós teremos de volta, e ainda muito melhor. Eu quero concluir este culto e também essa nossa semana, esse fim de semana criacionista, lendo aqui os últimos parágrafos desse livro maravilhoso, que mudou a minha vida, O Grande Conflito. E já estou com a capa nova aqui, você percebeu, né? A nova edição, que está lindíssima. A tradução, o português foi atualizado, está bem mais fluido, bem mais interessante, né? O inglês é o mesmo, o original não muda. Mas o português, assim como acontece com as Bíblias, né? De vez em quando tem que sofrer alguma atualização, porque a língua ela é dinâmica. Então, a tradução está atualizada, a coleção está maravilhosa. Aqui está o meu. Busque o seu e leia. Esse é um livro para o nosso tempo. E ele termina de um jeito que eu não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque eu fico emocionado toda vez que eu leio. Eu vou me esforçar aqui para conseguir ler. Todos os tesouros do universo estão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voo incansável para os mundos distantes, mundos que estremeceram de tristeza diante do espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indescritível prazer, os filhos da terra partilham da alegria e sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e do entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra das mãos de Deus. Com a visão desobstruída, olham para a glória da criação, sóis, estrelas e sistemas planetários, todos em sua ordem indicada, orbitando ao redor do trono da divindade, da terra, será o centro do universo, orbitando o trono da divindade. Em todas essas coisas, desde a menor até a maior, está escrito o nome do Criador, e em todas se manifestam as riquezas do seu poder. E o último parágrafo, que é um clássico, diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. E assim termina o grande conflito. Quantos aqui esta noite e os que estão assistindo pela internet gostariam, de fato, de estar preparados para acordar do pesadelo e viver para sempre a vida real que Deus planejou para nós? Eu quero muito que chegue esse dia e que nós estejamos para sempre livre de perigo, livre de tristezas, injustiças e para sempre diante do nosso Deus. Enquanto isso não acontece, vamos pregar, vamos anunciar, vamos ajudar mais e mais pessoas a sonhar conosco, a esperar esse dia, preparar uma geração para o encontro com Jesus. Sejamos fiéis, continuemos firmes até o fim, porque o fim está próximo. Deus nos ajude para que essa fé continue vibrando em nossa mente e em nosso coração. Eu quero convidá-los a ficar em pé,
para concluirmos com uma oração. Vamos conversar com o nosso Criador. Que privilégio que nós temos de, a cada momento que quisermos, ter essa linha desobstruída para o céu e falar com o nosso Criador. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos revelaste uma esperança real, porque nós temos certeza de que em breve Jesus voltará e nós teremos acesso de novo às maravilhas incontáveis desse universo vasto. Teremos contato com o nosso anjo, querido anjo da guarda. Teremos de volta os nossos queridos que morreram crendo na esperança da salvação em Cristo. Conheceremos os grandes heróis e heroínas da fé, mas sobretudo teremos a Ti, o nosso Criador, bem pertinho de nós. Poderemos ver Teu rosto e ser gratos eternamente por tudo o que fizeste e tens feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo Santo Sábado. Nós celebramos o sábado da criação, porque ele é um lembrete semanal de tudo isso, dessa esperança, do Teu poder, da criação e da recriação. Porque Isaías 66 garante que até na nova terra nós continuaremos guardando o sábado, porque nunca deixaremos de reconhecer que Tu és o nosso Criador. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz, uma semana de vitórias espirituais. Nós pedimos tudo isso e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Vocês que nos acompanharam aqui pela transmissão, muito obrigado. Lembrando que toda quarta-feira, domingo e sábado, nós temos aqui nossos cultos presenciais e transmitidos também. Você sempre será muito bem-vindo. Um abraço e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.